A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus todas e todas ações de graças, hoje e sempre. Nós bendizemos ao Senhor por seu amor para conosco, como Deus nos ama, como Ele é um Deus de misericórdia, como Ele é um Deus de amor. Bendito seja o Senhor. Há uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. A palavra que se encontra em Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, que diz assim: a forma como nós devemos correr, como nós devemos caminhar. Nós vimos no versículo anterior, no versículo 1, que nós fomos chamados para trilhar o caminho que Deus determinou para nós trilharmos, para nós caminharmos, para nós corrermos na direção do que Ele havia proposto. Muito bem. Lá diz que devemos correr com perseverança. Lá está escrito que devemos remover todo o peso. Lá também está escrito que devemos remover todo o pecado. Mas isto não é suficiente para sermos bem-sucedidos. Para sermos bem-sucedidos, além de fazermos todas estas coisas, o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus diz que devemos olhar firmemente, ou seja, fixar os olhos sem vacilar. Em quem? No autor e consumador da fé. Ora, quem era o autor da nossa fé? Quem era aquele que consumou as obras que lhe foram determinadas? O autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então devemos olhar firmemente para Jesus, olhar para Ele. Qualquer uma das pessoas mencionadas no capítulo 11, que nós chamamos de os heróis da fé, qualquer um deles, se vasculharmos a sua vida, vamos encontrar falhas. Mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nele não encontraremos falha alguma, falta alguma. Então devemos olhar para ele. Por quê? Porque só ele é perfeito. Então devemos olhar para ele e, olhando para ele, nós devemos percorrer o caminho que nos foi proposto. Então devemos olhar para Jesus, caminhar em direção ao que nos foi proposto. Jesus, ele suportou a cruz. Ele ignorou aquilo que lhe fizeram, aquilo que lhe disseram, aquilo que lhe acusaram, pelo que lhe estava proposto. Ou seja, a forma como Jesus correu, a forma como ele peregrinou, como ele andou, a forma como ele venceu, é porque ele olhava para o prêmio. Ele olhava para o final da corrida, a premiação do final da corrida. Ele sabia que ele, chegando na reta final, ele conquistaria um reino, ele governaria neste reino e ele levaria para este reino tantos quantos desejassem dele participar. Então ele não olhava para as pessoas. No próprio ministério de Jesus, algumas pessoas olhavam para ele e diziam: ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não for com a pessoa. Já outros diziam: não, ele o que faz, ele faz pelo poder em nome do príncipe dos demônios. Uns diziam: ele era um bom homem, ele era uma boa pessoa. Outros diziam: não, ele é contra a lei de Moisés, e assim por diante. Então ele não olhava para a arquibancada, ele não olhava para as pessoas, ele não dava ouvidos ao que as pessoas diziam, ele olhava para o alvo. Ele olhava para o final
da sua corrida a premiação que lhe estava proposta. Então, nesta carreira cristã, muitas vozes virão em nossa direção, mas nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para chegarmos na reta final e dele ouvirmos: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Que Deus, pois, nos abençoe.